Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander e nessa videoaula a gente vai resolver uma questão que foi tirada da prova da Transpetro de 2018 para engenheiro de produção júnior. A banca é a Banca 6 Gran Rio. Vamos então para a questão. Uma das principais responsabilidades de um gerente é conseguir o uso produtivo dos recursos de uma organização. Uso produtivo dos recursos. Utilizar os recursos pensando na produtividade. Produtividade é a gente aumentar aquela eficiência das saídas em relação às entradas. Conseguir elevar as nossas saídas, produtos e serviços e conseguir reduzir os nossos custos, os nossos investimentos. Quanto maior for a saída e menor forem essas entradas, esses recursos, esses custos, maior vai ser a nossa produtividade. Então ele diz que produtividade é um indicador utilizado para descrever isso, essa organização, né, o uso produtivo dos recursos da organização. Medindo a relação entre o output, que é a saída, que são os bens e serviços produzidos, e em relação ao input, que são esses recursos empregados, mão de obras, equipamentos e instalações, etc. Para organizações sem fins lucrativos, uma maior produtividade significa custos mais baixos. Então, uma organização sem fins lucrativos ela não está preocupada com os ganhos. Automaticamente, a produtividade para ela vai significar reduzir os custos, reduzir as entradas. Nas organizações com fins lucrativos, a produtividade é um fator importante para determinar o quão competitiva é a empresa. Porque se a gente conseguir reduzir o custo, a gente vai poder oferecer preços mais baratos. Consequentemente, a gente se torna mais competitiva nesse mercado. E aí ele pede para a gente escolher qual das seguintes ações tende a reduzir a produtividade de uma empresa. Ele quer saber qual ação reduz a produtividade, piora essa produtividade. A gente então vai ter aqui 4 ações que melhoram a produtividade, aumentam a produtividade, mas ele quer que a gente escolha aquela que reduz, que piora a produtividade. Então vamos à alternativa A, redução na taxa de sucata. Sucata é o quê? São aqueles produtos que ficaram fora das especificações. Consequentemente, o que a gente pode fazer é pegar esse produto e utilizar ele como sucata, vender ele como sucata. Reduzir a taxa de sucata é bom, vai aumentar a produtividade, porque significa que a gente está produzindo mais produtos, uma saída maior em termos de produtos que de fato estão dentro das especificações. Então, reduzir taxa de sucata aumenta a produtividade, não reduz. Letra B. Redução na rotatividade dos trabalhadores. Fazer uma rotatividade maior significa a gente estar sempre utilizando uma nova mão de obra. Significa que a gente nunca ou diminui a nossa quantidade de mão de obra experiente, que conhece bem o nosso processo de produção. Consequentemente, se a gente aumentar a produtividade, a rotatividade, a gente vai reduzir a produtividade, porque a gente vai ter com mais frequência uma mão de obra inexperiente. Por outro lado, se a gente reduz a rotatividade, a gente mantém por mais tempo essa mão de obra experiente, consequentemente, a gente aumenta a produtividade. Então, reduzir a rotatividade aumenta a produtividade, não reduz. C. Melhoria na segurança no local de trabalho. Ora, se a gente melhorar a segurança, a gente vai ter um menor risco de acidentes de trabalho. Um acidente de trabalho interrompe a linha de produção em função desse acidente. Ou então, um operador que se acidentou, que vai ter que ficar afastado por alguns meses, vai obrigar a gente a ter que realocar tarefa para outros operadores que não têm a mesma experiência que ele. Olha de novo a questão da experiência vindo à tona. A gente trabalhar com pessoas que são qualificadas, que conhecem bem aquela operação, naturalmente vai elevar a produtividade. Agora, um acidente que afasta um operador dessa sua tarefa habitual, isso faz com que a gente perca em produtividade. Então, melhorar a segurança no local de trabalho vai garantir uma produtividade maior. Em contrapartida, se a gente não levasse em consideração a segurança, aí sim a gente perderia em produtividade. Letra D. Existência de trabalhadores inexperientes. Bem, agora sim, finalmente, a gente tem uma ação que de fato vai reduzir a produtividade. Se a gente continuar utilizando trabalhadores inexperientes, a gente vai ter uma perda na nossa produtividade.
Aí você pode pensar, ó, pensando numa visão clássica, numa visão lá de 100 anos atrás. Ah, mas se eu tiver trabalhadores inexperientes, eles são uma mão de obra mais barata. Se são uma mão de obra mais barata, eu estaria reduzindo o custo, ou seja, eu estou aumentando a produtividade. Essa é uma visão, ó, lá de trás, clássica, antepassada, obsoleta, em que a gente utiliza uma mão de obra barata e, consequentemente, reduz custo, e aí a gente tem uma produtividade maior. Só que, numa visão atual, em que a gente tem um funcionário que ele precisa conhecer o todo, as tarefas exigem um nível de qualificação, uma formação complementar, exige muita experiência naquilo que a gente chama de know-how, seria o saber fazer. Quanto maior for a experiência, maior vai ser a produção desse operador. E aí qual é a lógica que a gente usa? Tá, a gente vai pagar mais caro porque ele é mais qualificado. Só que esse custo é recompensado pela sua alta produção. Então ele produz muito mais do que um operador sem qualificação, e esse a mais que ele produz supera aquele custo que a gente investiu nele. Consequentemente, utilizar uma mão de obra mais qualificada vai aumentar a produtividade. E aí, né, por outro lado, se a gente utilizar uma mão de obra inexperiente, menos qualificada, com certeza isso vai reduzir a nossa produtividade. Então, a alternativa D, existência de trabalhadores inexperientes, de fato é uma ação que tende a reduzir a produtividade de uma empresa, e essa vai ser a alternativa que a gente vai marcar. A alternativa E, implantação de um programa de treinamento para os trabalhadores. O programa de treinamento vai tornar o trabalhador mais qualificado, consequentemente aumentaria a produtividade e não reduziria, né? Consequentemente, a alternativa, então, que a gente vai marcar é a alternativa D, tá bom? Então, nos vemos na próxima videoaula. Valeu!